Então, o Ceará concentra 62% da sua receita no ICMS e no Fundo de Participação do Estado. Passar, por favor. Bom, as metas fiscais, as premissas às quais a LDO foi baseada, né? Uma despesa de pessoal que pudesse assegurar a revisão geral, conforme vocês sabem, o governador Cid Gomes, atendendo um compromisso que ele assumiu no ano de 2010, ele antecipou a nossa data base dos servidores públicos do Estado como um todo, que era julho, passou a ser janeiro desse ano, passou a ser janeiro a partir de 2011, e ao fazer isso, ele não apenas não deu o reajuste, mas como também deu um aumento real. Então nós tivemos uma atualização de 2,8% para janeiro, agora desse ano, e o governador deu um aumento real da ordem de 2,2% para todos os servidores públicos agora em janeiro desse ano de 2011. Obviamente precisamos garantir o custeio de manutenção, custeio administrativo, o gasto controlado, obviamente o crescimento limitado à inflação do período e os custeios finalísticos, que é a reposição inflacionária e mais a garantia do pleno funcionamento dos novos equipamentos, né? Eu sempre tenho sido perguntado sobre esses novos equipamentos, os novos investimentos. E a gente evita, deputado Antônio Carlos, aprofundar isso, porque se nós estamos fazendo uma consulta à população, na verdade, sobre os investimentos prioritários que devem ser contemplados no PPA, eu acho que é importante que a gente possa, obviamente, escutar a população e unir, somar as duas coisas com as ideias que já existem dentro do governo. Agora, o governador, por exemplo, definiu na sexta-feira passada a sua determinação de construir mais uma policlínica, saindo de 21 para 22 policlínicas no estado, que contemplaria o município do Crato. Então isso aí, por exemplo, é uma definição nova, é uma determinação do governador de construir mais uma policlínica no estado, no caso contemplando o município do Crato, mas obviamente com a sua atuação espalhada para a região. Nós temos os equipamentos hospitalares, que além do grande hospital do Sertão Central, que vai ser sediado em Xeramubim, existem as duas possibilidades, uma de construir um grande hospital na região metropolitana e uma outra de construir dois, um que seria de urgência e emergência e um que ficaria mais de retaguarda, chamado hospital de retaguarda, mas a tendência é que isso seja concentrado numa única unidade, próxima aqui de uma área que o governo está estudando no anel viário. O custeio finalístico, então, a gente já mencionou, e os investimentos e projetos era o que eu estava comentando agora. A gente tem um importante investimento da PPP do Castelão, eu mencionei a PPP do VaptVupt, que nós vamos lançar esse edital, tá certo? Agora, também, até o mês de agosto, esse edital estará sendo lançado para a construção de 5 unidades, sendo 3 em Fortaleza, uma no Cariri e uma aqui na nossa Zona Norte. Enfim, são ações que estão sendo pensadas e que vão encontrar aí, com a conclusão do nosso PPA, essa plena sintonia entre as ações que o governo tem pensado na sua gestão, o deputado Antônio Carlos, e os anseios da população que vive a realidade de cada uma das respectivas regiões do Estado. Não vou passar. Metas fiscais. Aí a gente entra agora na parte das despesas, as despesas correntes, e aí o pessoal em encargos sociais. A gente, no presente momento, vocês têm acompanhado, a gente tem conversado com a APOC mesmo, estamos discutindo, o deputado Lula Moraes tem estado presente nesses encontros com os professores, importantíssimo grupo de colaboradores, deputado Lula Moraes, do nosso Estado, principalmente pelo fato de estarem formando as gerações futuras, ensinando os nossos estudantes em sala de aula. Então a gente tem que ter um controle muito grande em todas essas rubricas. No caso, por exemplo, dos professores, que equivale a quase 1/4 de toda a folha do Estado do Ceará. Então as despesas de capital, onde tem os investimentos, as inversões, nós tivemos o investimento nesse último quadriênio de 6,9 bilhões de reais, e a projeção é que a gente tenha um investimento aí entre 11 e 12 bilhões de reais
para o quadriênio que vai do ano de 2011 até o ano de 2014. Bom, aqui, quando eu cheguei, eu estava sendo instigado a fazer alguns comentários e fiz uma reflexão, deputado Antônio Carlos, sobre a saúde financeira do Estado do Ceará. E esse gráfico, ele traz uma reflexão em cima dele, porque o Estado do Ceará tem uma receita corrente líquida da ordem de 12 bilhões de reais. E com base na lei de responsabilidade fiscal, o Estado do Ceará poderia se endividar até 2 vezes essa receita corrente líquida, que isso significaria algo em torno de 23,8, 24 bilhões de reais. Quando o Ceará tem hoje uma dívida em torno de 5,3 bilhões de reais. Isso significa que a nossa relação, certo, é de 0,44 quando poderia chegar até 2. Então isso significa que o Estado tem uma folga muito grande para ainda contrair operações de crédito. E quando a gente faz reflexões e a gente compara, obviamente, períodos pretéritos, é importante a gente comparar para a gente ver a evolução. Eu sempre acho importante a gente refletir, deputado Lula Moraes, com os quadriênios que nos antecederam. Enquanto a gente tem no quadriênio de 99 até 2002, o investimento total do Estado do Ceará da ordem de 1,8 bilhão de reais. No quadriênio 99-2003, tivemos 1,8 bilhão de reais. No quadriênio 2003 até 2006, tivemos um investimento total de 2,6 bilhões de reais. Agora, lembrando que no quadriênio 99-2002, nós tivemos uma injeção em torno aí de 1 bilhão de reais com a venda da Coelce. E no quadriênio, que foi 2003-2006, nós tivemos uma injeção em 2005 da ordem de 450 milhões de reais por meio da privatização do BEC. Então, a gente sai de 1,8 para 2,6 e agora no quadriênio do primeiro governo Cid Gomes, deputado Lula Moraes, a gente chega a 6,9 bilhões de reais, sem nenhuma desimobilização do patrimônio público. Aí você pode perguntar, bom, mas o Estado do Ceará deve ter contraído muito empréstimo, muita dívida, né? Se você comparar a nossa dívida fundada com o nosso PIB, você vai perceber, deputado Antônio Carlos, que em 2006, essa relação PIB-dívida fundada era de 8,4%. Ou seja, o Ceará tinha um endividamento de 8,4% em 2006, comparado com o seu PIB. E o governador Cid Gomes, por meio da sua gestão, traz o Estado para em 2010, com todo o investimento feito, para uma relação de 5,7% na relação dívida fundada produto interno bruto. Então, eu tenho a impressão que são números que evidenciam essa gestão que é liderada pelo governador, e a gente fica aí à disposição, obviamente, de aprofundar os assuntos conforme seja aí o entendimento do presidente da comissão, deputado Antônio Carlos. Que eu tinha falado anteriormente, que são esses entre 11 e 12 bilhões, 11 e 12 bilhões de reais. Isso aí seria para o ano de 2012. Você tem algo em torno disso. Você tem aproximadamente 8,5, 9 bilhões previsto para o triênio 2012-2014 e esses em torno de 2,8 que você mencionou para o ano agora de 2012. Mas, exatamente. Então, raciocinando quadriênios, né, você tem 1,8, 2,6, 6,9 e aí você vai ter algo em torno de 11 a 12 nesse quadriênio 2012-2014. Aliás, 2011-2014. Então, deputado, esse era o momento inicial, conforme eu falei. Podemos desfazer, voltar aqui, ficamos à disposição aí para trocarmos ideias. Muito obrigado. Secretário Eduardo Diogo. Bom, meu caro deputado Lula, antes de tudo eu quero ressaltar a importância do aperfeiçoamento que a Assembleia Legislativa ela promoverá
nessa peça que é a nossa lei de diretrizes orçamentárias, principalmente, deputado Lula Moraes, sobre a sua liderança aqui nessa tão consistente comissão. Então, primeiro, ressaltar isso. Então, as emendas, esses aperfeiçoamentos, nós do governo não temos, de modo algum, a supremacia, tá certo, do conhecimento e do melhor entendimento. Temos, sim, assim como essa casa também possui, a melhor boa vontade para, sob a liderança do governador Cid Gomes, né, promovermos o governo que venha trazer os melhores resultados perceptíveis, concretos, absorvíveis por toda a população do estado do Ceará. Sobre os temas específicos que foram levantados, eu vou fazer alguns comentários a respeito deles, obviamente iniciando pelo dileto deputado Roberto Mesquita, com quem eu tenho a alegria de, no momento, poder, né, trocar algumas palavras e fazermos algumas reflexões em cima da abordagem dos pontos que ele muito bem colocou. Primeiro, começando pelo final, esse enfoque, né, na sede dos municípios do saneamento básico, é uma reflexão importante, muito vem sendo feito. Agora, obviamente, a gente sempre sabe, e uma das dimensões, deputado Roberto Mesquita, que ficaram muito claras na nossa campanha em 2010, os 3 eixos estão colocados aí. O eixo da sociedade, de uma economia voltada para uma vida melhor, e o eixo da gestão competente, participativa e ética, que tem o governador Cid como sendo o maior referencial. E as dimensões, que eram as dimensões da manutenção do que tinha efetivamente que ser mantido e consolidado, do aperfeiçoamento, do aprimoramento, e a dimensão, obviamente, da inovação, que era pensar o que não tinha sido feito e que deveria efetivamente ser feito. Então, dentro dessa vertente do aperfeiçoamento, da melhoria, eu acho que a sua reflexão é muito bem-vinda. Fazer uma reflexão, deputado Roberto Mesquita, sobre as OSs. O estado do Ceará hoje possui 6 OSs qualificadas. Se Vossa Excelência me permite, apenas retificando a informação que Vossa Excelência colocou de 7. Nós temos o ISGH, nós temos o Centec, nós temos o IDT, nós temos o CGDT, o IACC, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, o ISGH, que administra os hospitais, e temos o Agropolos, conforme mencionado. Vossa Excelência mencionou o IDES. O IDES se trata de uma autarquia vinculada à Secretaria das Cidades, que foi um compromisso, ela se concretiza a partir do compromisso do governador Cid, de criar um órgão que pudesse dar um apoio para que os municípios do estado do Ceará tivessem, deputado Lula Moraes, a melhor condição de desenvolver, de promover projetos, desenvolver como aqui o nosso caro Mauro Souza muito bem trouxe aqui a sua ideia e foi solicitado por um projeto. E o IDES tem esse papel de apoio aos municípios nessa vertente mais abrangente possível, inclusive prevendo dar um apoio no sentido também de captação de recursos com o governo federal e parcerias também do âmbito também internacional. Então esse é o papel do IDES, que se traduz em uma autarquia vinculada à Secretaria das Cidades.